perita grafotécnica, especialista em fraudes documentais, professora e dona do canal Periciando, Jaqueline Mila Tirotti é graduada em Direito pela Universidade do Distrito Federal, perita judicial em grafoscopia e é a nossa convidada de hoje. Nesse episódio, abordaremos tudo o que você precisa saber para se tornar um perito grafotécnico. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like, que a entrevista está sensacional. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carreira Tech, onde eu entrevisto profissionais com o objetivo de estar trazendo aí informações para que você possa decidir melhor aí a sua carreira, tá? Hoje eu entrevisto ela, que é perita grafotécnica, assistente técnica, especialista em fraudes documentais, professora, palestrante e é uma grande amante dos gatos, né? Receba com uma salva de palmas, Jaqueline Tirotti. Jaqueline, muito obrigado aí pela sua participação. Eu tive a oportunidade de te conhecer aí e te entrevistando no canal da Academia de Forense Digital e, novamente, para mim aí é uma grande honra e um grande prazer estar recebendo você aqui dessa vez no meu próprio canal, tá? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Wesley. É uma honra estar aqui. E eu espero aqui contar tudo para vocês, todas as perguntas. Wesley fez várias perguntas e eu vou responder tudo para que possa auxiliar o pessoal que está começando, o pessoal que se inspira nessa carreira. Então é isso, Wesley. Pode começar. Perfeito. Bom, algumas perguntas elas vão parecer com a entrevista que a gente fez no canal da Academia de Forense Digital, mas como o objetivo aqui é traçar a carreira, né, do perito grafotécnico, do assistente técnico também e do especialista aí em fraudes documentais, é comum que algumas perguntas meio que se repitam para justamente esse objetivo, tá? Então vamos lá, começando aí. O que você fazia aí antes de trabalhar, digamos que com TI no geral, né? Antes de trabalhar também com forense? Como é que era quem era a Jaqueline antes de trabalhar com a forense? Então, eu vou começar contando toda a minha história, né, para vocês entenderem quais foram os contextos. Então, primeiro eu morava em São Paulo, morava com os meus pais, aliás, com meu pai, e eu era uma adolescente bem difícil de se lidar, e acabou que com 18, 19 anos eu já brigava muito com a minha família, e eu acabei conhecendo uma pessoa, e gostei muito dessa pessoa, me apaixonei por essa pessoa, e mudei para Brasília com essa pessoa. Caralho. E essa pessoa tinha alguns anos a mais que eu e falou, Jaque, por que você não faz direito? Eu fazia administração em São Paulo e ele falou, por que você não faz direito? É um leque de opções, aquela velha história do direito, né? O leque de opções, é tudo de bom. E aí era o sonho da minha mãe, eu falei, tá bom, vou fazer direito. Fui pro direito. Em 2019 eu comecei a fazer direito, aliás, 2009 comecei a fazer direito e... Foi 2009? Não, foi 2008. Foi 2008 comecei a fazer direito, em 2008 eu comecei a fazer direito, e aí comecei a estagiei num tribunal, só que sempre quando eu falava de estagiar no escritório de advocacia, essa pessoa não gostava, essa pessoa que eu me relacionava não gostava, a gente tinha brigas, porque ele falava que não, que eu ia ser uma advogadinha de merda, tipo, assim, porque quem trabalha em escritório de advocacia é só mais uma peça pro escritório. Então, assim, ficar fazendo terror, sabe? Tipo, não, você merece coisa melhor, que você precisa estudar mais para ser uma promotora, para ser uma juíza. E nunca me deixava trabalhar. E eu sempre quis trabalhar, por mais que eu quisesse também o concurso da magistratura, eu queria trabalhar também. E eu não tive essa oportunidade durante a graduação, só um estágio num tribunal que tinha um amigo dessa pessoa que eu me relacionava. Só isso, depois eu não pude mais trabalhar. E aí, quando eu me formei, meu pai falou, Jaque, por que você não trabalha comigo? E aí, essa pessoa não podia se opor a eu trabalhar com meu pai, né? Então, comecei a trabalhar com meu pai, com grafo, né? E antes de eu me formar, eu já trabalhava com ele. Depois que eu me formei, ele me deu curso, tudo certinho para eu me inscrever aqui no tribunal. E nisso eu comecei minha carreira. Eu queria, na verdade, o que eu queria quando eu fazia a faculdade era magistratura. Era o que eu queria mesmo. E eu pensava assim, vou fazer durante um tempo a perícia judicial e vou estudar para o concurso da magistratura.
Só que ocorreu o seguinte, eu não consegui mais estudar porque eu trabalhava demais, eu comecei a crescer muito na área e eu me apaixonei pela área. Então, eu sempre pensava o seguinte, o juiz é que traz a justiça para a vida das pessoas. Só que na faculdade você tem muito assim, você tem muito a figura do juiz como sendo mais importante. Então a faculdade ela te mostra muito a carreira da magistratura, como quem decide é ele, é, é muito bem pago, tal. Então eu pensava na magistratura, mas eu esqueci que o juiz não faz justiça sozinho, né? Então quando eu comecei na Grafo, eu comecei a perceber que o juiz não faz justiça sozinho, ele precisa dos auxiliares da justiça. Então o perito judicial, ele auxilia o juiz a fazer justiça. E foi assim que eu me apaixonei pela carreira. Boa, perfeito. Antes de eu continuar, eu queria, digamos que, listar 3 coisas. A primeira coisa, eu tinha lido um postzinho no Facebook, tinha uma fotinha lá com um cara colocando umas canecas, tipo numa... Era uma estrutura de madeira, vou lembrar pouca coisa agora. Era uma estrutura de madeira, assim, aí tinha um monte de caneca, e aí tinha um texto, né? E aí nesse texto, a moça que tinha escrito, ela tinha escrito assim, a minha mãe, ela adorava copo e ela colecionava copos. E aí, o pai dela, né, nessa historinha, né? Ele sempre reclamava quando a mãe trazia um copo novo. Então ele sempre ficava enchendo o saco e tal. Aí ela escreveu depois, aí ponto final, aí na próxima linha era assim, hoje o namorado da minha mãe fez tipo um instante, eu não vou saber falar direito, mas, sabe, e o resumo da história é que meio que a mãe dela entendeu que às vezes a pessoa que tá com você, ela não te merece, que você não é obrigado a ficar com ela, né? Então, resumindo muito, eu acho muito corajoso da sua parte, por exemplo, você, imagino eu, né, logicamente, ter não se limitado a alguém que, ao invés de olhar pra você e de, sabe, de sentir inspiração, de ver que você queria crescer, querer te diminuir de certa forma, assim, sabe? Eu acho que hoje, principalmente, a gente tem começar a acordar para isso, né? De entender que você não é obrigado a ficar com alguém só para não ficar sozinho e que você também não é obrigado a ficar com pessoas que não te mereçam, né? Eu acho que as pessoas têm percebido isso, então parabéns por ter reconhecido o seu poder de, digamos que o seu empoderamento, né? Digamos assim. A palavra muito usada, mas digamos isso. É difícil, é difícil. O relacionamento abusivo, Wesley, ele é muito, assim, vem com um viés de amor. Porque a pessoa nunca vai falar assim, eu quero te ver mal. Entendeu? A pessoa, ela vem por outro lado. Ela fala assim, por exemplo, o caso dos copos. Por que você gasta com isso? Isso é desinteressante. É a mesma coisa que eu passei. Então, por que você para com isso? Não vai estagiar em escritório de advocacia, vamos só usar o seu trabalho. Você nunca vai crescer, você merece mais, entendeu? Sim. Com isso, mas com um fundo que era um ciúmes daquela pessoa e não um cuidado, porque eu queria, entendeu? Então me tirou essa experiência. Então as pessoas têm que ver, assim, porque quando você tá num relacionamento abusivo, você acaba não enxergando, você vê tudo que aquela pessoa te faz como um amor. Não, a pessoa me ama, por isso que ela quer meu bem. E às vezes ela faz isso com amor, mas talvez com ciúmes também. E outra coisa, o amor, ele nunca vai limitar a sua liberdade. Sim. Então, por isso que é muito importante a pessoa perceber isso. E se esse amor tá te sufocando, sai, porque isso não é amor. Exatamente. E aí, pra fechar, eu acho interessante. E eu tinha comentado isso com uma pessoa, e aí é uma percepção, logicamente, mas eu acho que a gente está começando a finalmente ver. Tipo assim, algumas pessoas não reconhecem, mas ver ficar comum mulheres inspirando mulheres, digamos assim, sabe? Mulheres, digamos que grandes, né? Vou usar palavras assim, grandes assim. Por exemplo, você pega a Natália Arcuri, que eu admiro bastante. Você pega a Cátia Damasceno, que é uma outra mulher que eu admiro bastante. Você pega a própria Anitta, por exemplo, que as pessoas criticam, né? Por várias coisas. Invejoso. Quem é invejoso? A Anitta eu acho que não... é um fenômeno. Mas eu acho que não é sempre inveja. Eu acho que às vezes é não perceber isso que, por exemplo, essas coisas que acontecem, né?
cara, sabe, a pessoa que tá na sua vida, ela veio pra agregar, não veio pra, tipo, sacou? Pra ser um amuleto, coisa parecida. E aí eu acho que poucas pessoas percebem isso. E eu tenho percebido, assim, né, em alguns relacionamentos de pessoas próximas e tal, que, aí na minha opinião, logicamente, é meio que raro as pessoas olharem com admiração pro parceiro, sabe? Ou pra parceira, Sim. de incentivar e tal. E aí eu acho isso não só bonito, mas também é uma relação muito saudável. De você ter orgulho não só do que a pessoa faz, né? Mas de você também incentivar, entender que ela não é seu objeto, ela não é alguém que tem que ficar preso a você. Uhum. Então, você, por exemplo, tem um número gigantesco de seguidores, por exemplo, e quando você fala sobre esse assunto, eu acho que também é uma excelente oportunidade de você, às vezes, estar alcançando pessoas que às vezes não seguem a Anitta, que às vezes não conhecem a Cátia Damasceno ou a Natália Arcuri, que inclusive eu recomendo para quem não conhece e conheça. E às vezes às vezes a pessoa está tão cega nesse mundo de relação abusiva que às vezes você vai falar de uma forma que vai tocar ela, ela vai se ligar, entende? Sim. Então eu acho que é interessantíssimo pessoas que de certa forma não acho importante que a pessoa tenha passado, Uhum. mas que ela entenda que às vezes ela falar sobre aquilo, ela pode estar ajudando alguém que está passando, entendeu? Então é por isso que eu entrei nesse assunto no começo, assim, dessa conversa, né? É muito importante, Wesley. Eu fiz algumas postagens sobre isso no meu Instagram, no meu canal, e várias mulheres falaram comigo: olha, eu já passei Sim, por isso, olha, eu estou passando por isso, e sim, me viu como uma referência, como uma inspiração para que ela passasse por isso e vendo que ela pode vencer, entendeu? Vendo que ela pode tomar algumas atitudes, sair disso. Porque se eu conseguir, ela também pode. Então é muito sim, importante mulheres falarem sobre os relacionamentos abusivos. Quando você fala, muitas vezes a pessoa que você se relacionou sabe, né, que você está falando e aí vai falar com você, vai tirar satisfação. Ah, você colocou isso, você falou isso de mim. Só que a pessoa acha que você está falando para machucar ela. Eu nunca falo o nome dessa pessoa. uhum, Quem sabe, sabe. E, assim, eu não vou ficar falando o nome. Muita gente nem sabe dos meus relacionamentos anteriores. Então, quem não sabe, não vai saber o nome. Eu não quero difamar ninguém. O que eu quero é trazer para as mulheres que elas têm possibilidades de sair de um relacionamento abusivo, de serem felizes, de se reconstruírem financeiramente, profissionalmente. Então, é muito importante que elas tenham inspirações para que elas possam olhar aquela inspiração e falar: eu também posso. boa, perfeito. E aí só, de novo, recomendando, você falou aí em duas coisas que eu acho que é importante e que eu acho que hoje com um número gigante de pessoas que começaram a empreender, por exemplo, eu acho que isso é uma excelente oportunidade também para entender que às vezes a pessoa que não tem que está numa relação que está presa financeiramente, ela às vezes se torna um alvo fácil, né? Então é por isso que eu recomendo sempre a Natália Arcuri, por exemplo, porque é uma mulher fantástica, né? Eu admiro bastante. E ela ensina sobre o poder do dinheiro. E acho que, se não me engano, foi um TED Talks, ou foi um dos podcasts que ela foi, que ela tinha comentado que, tipo assim, quando você ensina, assim, para as pessoas sobre a própria liberdade financeira, muitas das pessoas que estavam em relacionamentos abusivos, por exemplo, que estavam presas, digamos, pela questão financeira, elas, assim, às vezes até enxergam que estavam em relacionamento abusivo, mas às vezes elas não tinham como sair, às vezes foram viajar para morar com o cara e não tinham dinheiro para voltar. Então, quando elas conseguem essa liberdade financeira, elas conseguem sair desse relacionamento. É por isso que eu sempre cito a Natália Arcuri nesse sentido também, né? Porque as pessoas que forem procurar ela vai ver um excelente conteúdo que ela traz, né? A Cátia Damasceno, por exemplo, é um outro exemplo de uma outra vertente. Eu tinha visto o podcast dela acho que no Vênus Uhum. Podcast. E, na verdade, eu sempre vejo, né? Eu vi ela em outros podcasts também. É uma mulher muito, assim, maravilhosa. E, no caso dela, pelo que eu me recordo, a questão a questão dela, digamos assim, para ela se empoderar era mais na questão sexual, assim. Ela, digamos que tinha limitações religiosas,
E aí, quando ela entendeu que, cara, falar sobre sexo ou trabalhar, por exemplo, com produtos voltados a sexo, digamos assim, bem simplificadamente, né? Não é algo que vai fazer você ser uma pessoa impura ou uma pessoa indigna, por exemplo. E quando ela virou essa chave, ela passou a se olhar de outra forma diferente, meio que se libertar Sim. dessas prisões, né? Então, eu geralmente cito as três, né? A Anitta, a Cátia Damasceno e a Natália Arcuri, inicialmente, porque elas, digamos assim, elas venceram, digamos que, bloqueios muito comuns, digamos assim, né? Que prendem as pessoas, não só mulheres também, né? Mas em grande parte as mulheres. E que eu acho que, cara, você olhar para alguém que traz muito valor, né, que traz também essa libertação, essa história que é muito próxima das pessoas que estão acompanhando, eu acho que é uma excelente forma de você estar disseminando a libertação, digamos assim, né? Então é por isso que eu recomendo de novo, para você assistindo ou ouvindo, pelo menos conhecerem um pouquinho da história da Anitta, da Cátia Damasceno e da Natália Arcuri. Bom, aí a segunda coisa que eu queria perguntar eu sou um pouco leigo na questão judicial, né? A magistratura é se formar para ser juiz? Sim, o que acontece? A magistratura é um concurso público, concurso da magistratura. E é o concurso público que você faz para ser juiz. Você tem que passar em direito, você tem que fazer o direito, né? Terminar direito. Você tem que ter prática jurídica, tem que passar na prova da magistratura. A prova da magistratura é uma prova objetiva, uma prova de sentença e, se não me engano, uma prova oral. Então, são 3 provas. São 3 provas para entrar para a magistratura e quando você entra como juiz substituto e vai depender do tribunal. Tem tribunais que você consegue ter uma titularidade de uma vara. Quando você é titular de uma vara, você não vai ficar indo em várias, né, substituindo outros juízes. Você vai ter a sua própria vara para você gerenciar. Então, é um concurso difícil, é uma carreira desafiadora. Então, mas é lindo, né? É uma área que você vê ali a pessoa conseguindo trazer a justiça para a sociedade, ser um instrumento da justiça para a sociedade. Então, é uma carreira que eu sempre achei muito bonita. Foi uma carreira que minha mãe tentou por 10 anos e ela nunca passou, porque realmente as provas são muito difíceis. E não é assim, eu acho que ela tentava só no estado dela, ela não queria mudar de estado, porque eu era pequena. Eu também meu pai era separado da minha mãe, então minha mãe nunca quis tirar o meu pai da minha convivência. Então, por isso que ela tentava os concursos, mas só na cidade dela. E os concursos demoram para sair. Então, assim, demanda muito estudo, muita dedicação e competência. Ah, também tem mais uma prova, que é a prova psicológica. Também você tem que não só passar em todas as provas, mas você tem que ter psicológico para conseguir julgar ações, por exemplo. O juiz ele não vai lidar só com casos cíveis, ele não tem como escolher. Quando começa na carreira da magistratura, você vai atender de tudo, né? Você vai ser substituto, você vai ter que encarar penal, civil, tributário, inclusive casos muito pesados, como, por exemplo, pedofilia, que é um caso que exige muito da pessoa. Imagina você ter um filho, você pode ficar revoltado, você pode não querer, às vezes, se inteirar tanto do caso, e o juiz ele tem que mergulhar no caso para que ele possa saber tudo e, com as provas, ele sentenciar. Então é muito sério, né? Sobre essa questão desses assuntos muito pesados, né? Para quem tiver interesse, por exemplo, eu tive uma excelente oportunidade de entrevistar peritos também no canal da Academia de Forense Digital, entre eles a Ana Paula Sanches, e além dela também outros excelentes profissionais, né? E todos eles, assim, se não me engano, a maioria deles meio que esbarraram em casos que envolviam pedofilia, e realmente é algo que é muito pesado, assim, né? No seu caso, você já teve, como é grafo, né? É muito difícil, né? É muito difícil. Na verdade, não tem como, né? No caso, eu nunca tive um caso de grafo. O que eu mais pego são fraudes. Então, eu não pego pedofilia.
Mas o meu namorado já pegou. Eu nunca peguei caso de pedofilia, graças a Deus. Então, o meu namorado, Uhum. ele pegou um caso criminal, que ele iria fazer uma assistência técnica para uma advogada, que ela estava cuidando de um caso de pedofilia. Era um senhor de idade e tinha fotos, assim, com crianças, com... Era horrível, horrível. A gente chegou a olhar o processo, eu fui com ele na reunião, e meu namorado falou, nossa, é difícil olhar as imagens, é difícil olhar aquilo. Então, não são casos simples. Eu acho que pedofilia é bem complicado. Tem advogados, tem pessoas que não mexem com pedofilia, justamente, assim, com casos, né, de defesa de pedofilia, lógico, com pedofilia não vai mexer. Mas, assim, tem advogados que não trabalham para pessoas que foram Uhum. acusadas de pedofilia, porque realmente são casos que mexem muito com o nosso psicológico, principalmente se você for pai, for mãe, tiver contato, Uhum. tiver crianças pequenas que você tem carinho, você se coloca naquela situação. Alguém faz maldade para o seu Sim. filho, alguém fazendo maldade para seu sobrinho, para alguém que você ame muito. Então, são casos muito, muito fortes. O único contato que eu tive foi esse do meu namorado, que era uma perícia digital, para saber se houve montagem nas fotos. Porque tem um crime que é você usar fotos de criança para fazer montagem. E ele dizia que não tinha feito a montagem. Ele tinha montagem no computador, mas ele não tinha feito. Então era para verificar Uhum. onde foi feita a montagem. Mas só de ver as imagens é complicadinho mesmo, É pesado. pesado, assim. É... Você tinha comentado que você tinha saído. Você estava em São Paulo, né? Com o seu ex. E aí você voltou para trabalhar com seu pai com grafotécnica, né? O que Uhum. é perícia grafotécnica? Bom, então, só esclarecendo, eu saí de São Paulo para vir para Brasília, né? Hoje eu moro Uhum. eu vim morar com o meu Isso. ex. E aí eu voltei, aliás, eu não voltei não. Eu comecei a atuar com meu pai. Eu sempre vou para São Paulo, né? Eu sempre ia lá, Uhum. mas eu estava trabalhando com meu pai virtual. Então eu ia para lá, às vezes via um caso, ele me mandava por e-mail. Então a gente teve esse contato aí para trabalhar. Não foi algo que eu tinha que estar lá, entendeu? Ele me Uhum. mandava as digitalizações, as imagens, e eu fazia os laudos para ele. Então, o que é a grafotécnica? A grafotécnica é a ciência que estuda a autoria e a autenticidade de grafismos. Então, pode ser, por exemplo, uma autoria de uma carta suicida, ou então uma autenticidade de uma assinatura em um contrato, em um cheque, em uma cédula de crédito bancária. Uhum. Então, examina esses tipos de objetos, então assinaturas. No caso da documentoscopia, eu também faço, e é a área que é o ramo maior, entendeu? Tem gente que fala, não existe perito grafotécnico, existe perito em documentoscopia, porque o grafotécnico, ele atua na assinatura. Apesar de a gente tem cursos só de grafo, né? Muitos juízes pedem só a grafo, mas a perícia mais completa vai ser constituída com a documentoscopia, porque a documentoscopia é a área maior que abrange a grafo. Então, a documentoscopia, nem todo documento, Wesley, tem assinatura. Tem documentos que tem, por exemplo, apenas a impressão. E esse documento também vai ser periciado, só que ele é pela documentoscopia. A grafoscopia não, é só a assinatura. Então, por isso que muitas vezes a gente analisa documento e a assinatura, justamente porque uma fraude no documento vai impactar também a assinatura. Então, são esses dois ramos que são interligados. Eu acho que a perícia mais completa é grafodocumentoscópica, ou seja, grafo e doc, né? O Delpi queria me matar ouvindo isso, porque ele é totalmente contra esse termo, grafodocumentoscopia. Ele fala, é tudo documentoscopia. Só que pro leigo, entendeu, Wesley? Eu digo grafodocumentoscopia. Uhum. Por quê? Porque às vezes o leigo vai falar, documentoscopia é só o documento. E não, a documentoscopia você pode periciar tudo. Então, mecanografia, grafoscopia, você pode analisar selos, tudo dentro do documento. Agora, como a gente tem muitas vezes documento com assinatura, por isso que eu falo grafodocumentoscopia, porque se você vai analisar o grafismo, é também importante
verificar o documento, porque às vezes o documento pode conter fraudes. Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa que está interessada, por exemplo, em seguir nessa carreira, você acha que, como a grafoscopia, digamos assim, de forma muito deturpada, tá? Como a grafoscopia, ela é focada diretamente no que você manuseia a caneta, né? Você acha que a grafoscopia, ela tem um tempo de vida limitado, visto que a gente agora está começando a ir para digitalização em massa? E aí você acha que a pessoa seria interessante ela já investir em documentoscopia, porque aí de qualquer forma ela já vai pegar a grafoscopia, ou você acha que a grafoscopia ainda vai se manter muito tempo no mercado? Então, o futuro a Deus pertence, né? Eu não tenho como prever o futuro. Mas vamos lá, eu vou falar qual é a minha visão sobre o futuro. Eu acho que ainda vamos ter assinaturas para periciar nos próximos 10 anos. Eu acredito que nos próximos 10 anos ainda teremos. Por quê? Porque eu pego questões de falsidade de 10 anos atrás. Identidade, entendi. Então, assim, eu pego questões, falsidade, tudo de 10 anos atrás. Então, por isso, eu acho que em 10 anos a gente ainda vai ter. Mas, enfim, o perito que entra agora não vai entrar só na grafo. Ele deve estudar. O ensino da perícia, o estudo da perícia deve ser constante. Então, não adianta você entrar e falar, eu fiz um curso de 20 horas, eu vou ser perito. Não é isso, Wesley. Você vai ter que estudar sempre, 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 sempre. Por exemplo, Jaqueline, eu comecei com a grafo. Fiz pós-graduação em perícia criminal, que são várias áreas. Então, eu acho mais completo. Por quê, Wesley? Tem papiloscopia, tem local de crime, criminalística. Então, tem outras áreas que eu não tive no curso de grafo, nos cursos de grafo que eu tinha feito. Então, fiz a pós. Fiz pós também de áudio, imagens e documentos digitais, porque também vai ser o que vai ter nos próximos anos. Vou fazer outros cursos também de fonética forense. Então, eu tô indo para a área de várias perícias. Por quê? Assim, não são várias, assim, não relacionadas. Eu tô indo com perícia relacionar com a minha área. Então, por exemplo, a fonética forense, linguística forense também é um curso que eu vou fazer. Linguística forense se relaciona com a grafo e com a fonética. Então, já tem duas relacionadas, entendeu? A grafo, por quê? Se a pessoa escrever um texto, a linguística forense também pode ser analisada. A gente pode analisar a linguística forense naquele bilhete. E no caso da fonética, como a pessoa se comunica, também é importante para conversas. Então, por isso que eu estou me especializando em outras áreas também. Então, assim, não tem como você fazer isso em 2 dias. Eu tenho 9 anos na área. Então, assim, 9 anos, eu estou indo, cada ano eu faço uma coisa, cada ano eu dou um passinho, entendeu? Então, assim, quem está começando tem que ter ciência de que não é um curso e vai ficar milionário. Não vai. Não é um curso que vai te deixar milionário, mas é a sua postura, a sua constância. Isso que vai te deixar com uma boa situação financeira. E aceitar o começo. O começo é difícil, gente. Não tente fingir que você é muito mais do que você é. Aceite a sua realidade, estude para mudar. Wesley, quando eu comecei, eu tinha 2 cursos de grafo, né? Mais o estágio com meu pai. E teve um perito mais velho que uma vez eu estava numa diligência, e ele meio que, assim, me sobrejugou, sabe? Me diminuiu um pouco, entendeu? Ele era muito mais velho, tinha 40 anos de perícia. Eu era uma bostinha que estava começando, né? Então, ele chegou e falou assim... Só que eu lia bastante, assim. Apesar de ser nova na área, eu estudo bastante. Aí ele quis me dar uma pegadinha, né? Aí ele falou assim, qual é o principal instrumento do laboratório pericial, Jaqueline? Vamos ver se você sabe. Aí eu falei, né, ele imaginando que eu ia falar lupa, microscópio, eu falei o perito. E realmente, é isso. Essa é uma frase de Del Picchia. Então, só que eu estudava muito. Eu já estudava bastante nesse começo. Isso foi assim, eu tinha uns 2 anos de perícia e 1 ano de perícia. E aí ele me deu essa tirada. Mas eu voltei pra casa, eu chorei pra caramba, assim. Eu chorei. Complicado.
Só que assim, eu vi que eu era limitada e eu vi que eu tinha que estudar muito mais para chegar. Então, assim, a gente tem que aceitar. Quando a gente é pequeno, a gente tem que aceitar que a gente é pequeno. E se você quer ser grande, não finge ser grande. Vai estudar para ser grande. Entendeu? Então foi isso que eu penso. É isso que eu penso. Tá certo, assim. Eu acho que eu tava conversando com uma ou duas. Acho que duas pessoas que me fizeram mudar esse conceito de concorrência. O primeiro cara foi o Luiz Fernando, não lembro o último nome agora. É o cara do canal da Network Pro, se ele estiver assistindo, um grande abraço pra ele. Ele é um cara que tá no canal da Network Pro, né, que é um canal grande, assim, que fala sobre PFSense, que é um firewall que eu gosto bastante, uso aqui no escritório. Eu estou desenvolvendo meu curso sobre isso também. E eu assisti o canal dele, por exemplo, o canal de outros caras também que falavam sobre a mesma ferramenta, e eu vi eles como concorrência. Então eu assisti e pensava, como é que eu posso melhorar isso aqui? E ficava anotando as coisas, né? Tipo, ele fala assim, 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 eu vou fazer melhor e tal, não sei o quê. Aí um belo dia eu participei do treinamento desse Luiz Fernando, que era sobre o Uhum. PFSense com a AWS e tal, uma coisa assim. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, e eu gosto muito do trabalho dele. Inclusive ele tá no meu canal, eu tive o prazer, inenarrável de ter conversado com ele. E aí eu falei, cara, eu te via como concorrente e tal, não sei o quê. E ele falou, não, cara, tipo, essa ideia de assim, resumindo muito, né? Essa ideia de concorrência, cara, ela meio que hoje em dia não faz muito sentido, assim. Porque hoje, e aí parando pra refletir um pouquinho, a gente tem um poder gigante da gente mostrar nosso trabalho. Tem o LinkedIn, tem o YouTube, tem o Instagram, as redes sociais em si. Então, por exemplo, quanto mais você tem a humildade de entender que você pode aprender muito mais e você consegue encontrar pessoas que vão te estimular, né? Tipo, que vão te ajudar é, à medida que sem tempo e tal, isso vai fazer com que você cresça muito e você entenda que você também pode ser a última ponte para que outra pessoa cresça. E aí, geralmente, no caso de pessoas igual esse cara, por exemplo, eu acho triste porque, na verdade, assim, se a pessoa ela meio que quer te diminuir porque ela te julga pelo que ela acha, pra mim, assim, ela só tá se fechando num mundo de achar que ela é melhor e esquecendo que o mundo atualiza muito rápido, assim, entende? Então, Exatamente. no seu caso, por exemplo, eu ficaria muito puto também, só que eu entenderia, tipo assim, cara, ele tá fazendo isso com ele, não comigo. Porque um dia ele vai precisar de mim. E aí ele vai estar mais velho, vai ter dificuldade pra aprender, e aí. De fato não, né? Assim, a pessoa mais velha, ela tende Sim, sacou? Então, tipo assim, acho que você fez certo. sim. Não, hoje em dia eu gosto dessa pessoa, me dou super bem com Uhum. essa pessoa. Mas no começo, mas foi bom, sabe? Sim, Eu sim. sou o tipo da pessoa, Wesley, que eu gosto de tomar as porradas da vida. Aham. Eu gosto, assim, eu só aprendi as coisas na Sim. porrada. Eu aprendi as coisas no sofrimento. Então, eu não penso assim, seja doce comigo. Não, seja do jeito que você precisa ser comigo. E quanto mais a pessoa for, digamos, escrota comigo, mas ela vai me mostrar ali o que eu preciso fazer, entendeu? E a gente tem que ser forte. Aham. Eu acho, assim, eu não quero que ninguém tenha dó de mim nem pena. Eu quero que a pessoa seja o que ela realmente é. E se ela for escrota comigo, um dia ela vai ver Aham. que ela errou, entendeu? Sim, sim. Isso minha mãe fala que é tapa de luvas, que é assim. Mas isso é mais, assim, na minha opinião, é mais da sua mentalidade, que é o que eu uso também, assim. Eu acho que quando você. Tipo assim, a vida ela não é fácil pra ninguém. E algumas coisas, pelo menos eu tento sempre enxergar oportunidade Hum, em tudo. Então quando a pessoa é grossa comigo, eu ao invés de usar aquilo como mago e tal, eu vou usar justamente aquilo pra mostrar pra ela que ela tava errada. E aí eu acho que é meio que disso também, assim, do que você faz. Acho que nem todo mundo é assim, e também acho que não justifica as pessoas serem uhum. grossas, né? Porque, tipo assim, o tempo passa pra todo mundo e hoje você é grosso com alguém, amanhã alguém. Amanhã alguém é grosso É, com você. Mas eu acho que a sua mentalidade é muito dessa, assim, provavelmente, né? De entender que, cara, a pessoa me falou alguma coisa ou tentou me ferir, ela vai ver que ela, que ela tá errada sobre mim, entendeu? Eu acho que é meio que isso a sua visão, assim, e eu acho que
É uma mentalidade muito forte e você se renova cada vez que você consegue mostrar que a pessoa estava Sim. errada, assim. Então, a gente já falou sobre se a pessoa, se vale a pena em teoria, né? A pessoa começar pela grafoscopia e depois ir para documentoscopia ou começar pela documentoscopia direto. Mas aí a pessoa, então, ela quer se tornar profissional, por exemplo, que vai trabalhar com documentoscopia e grafoscopia. Você acha que ela deve começar melhor? Você acha que ela tem que estudar direito para começar? Qual que é o caminho que você acha que ela tem que trilhar para trabalhar com documentoscopia, grafoscopia? Como é que você... Desculpa, alguma coisa bateu ali fora. Qual o caminho que você recomendaria para essa pessoa? Então, assim, uma pessoa que quer começar na grafo, eu acho, assim, a gente não tem uma graduação específica, sabe, Wesley? Não tem uma graduação para grafo. Você pode fazer direito, você pode fazer contabilidade, você pode fazer, deixa eu ver mais, alguma outra faculdade que possa auxiliar o pessoal da Caraca. administração. Então, assim, você pode fazer outras faculdades, né? Física, Ó, química, tem farmácia, você pode fazer N faculdades, entendeu? Se você quiser ir para grafo, você não precisa de uma graduação. Mas eu acho o seguinte, é um diferencial, Wesley. Ter uma graduação, hoje em dia, acho que é importante. Ah, mas se eu fizer só o curso, tudo bem, você quer fazer só o curso de grafo, você só quer ir para grafo, mas estude muito bem grafo. E outra coisa, tem muitas pós-graduações na área de criminalística. Então, assim, eu não vejo muitos cursos. E sim. para você fazer uma pós-graduação, você precisa de ter a graduação. Não pode fazer uma pós-graduação sem uma graduação. Então, assim, eu indicaria para a pessoa fazer direito, ou porque no direito você tem uma boa noção de processo. Eu indicaria a pessoa, ah, mas eu não gosto muito de direito. Vai fazer contabilidade, se você gosta mais de cálculos. Ah, não gosto disso, quero. Faz administração. Ah, não, eu gosto de mexer com Uhum. química. Eu sempre fui bem em química. Faz química. Faz uma graduação. Uma graduação vai te dar um diferencial, entendeu? Então, eu acho importante. Tem muita gente que está fazendo sem ter a graduação, mas eu não sei se isso vai durar muito tempo, tendo em vista que tá entrando muita gente sem filtro. Uhum. Então, pode ser que alguns tribunais barrem isso, solicitem o diploma. Então, do CPC não solicitar, os tribunais eles podem ter as suas especificidades para o cadastro. Então, por exemplo, o TJ do Rio de Janeiro exige 2 anos de formação. Então, assim, o TJ do Rio de Janeiro, outros não. Mas outros podem Boa. solicitar outras coisas. Apesar do CPC não exigir, o tribunal pode exigir. Então, eu acho importante fazer a graduação, mesmo que essa pessoa tenha começado o curso de grafo, tenha feito sem uma graduação de nível superior, vai fazer uma outra graduação, vai fazer uma graduação de nível superior, vai ser bom para você, vai ser bom para o seu currículo. Então, é isso que eu diria. Boa. Aproveitando, como o perito em grafo e em doc, ele tem que, digamos assim, né, que se apresentar ao juiz e tal, você acha que é fundamental ele estudar advocacia? Como é que ele poderia desenvolver a habilidade de transformar o conteúdo técnico para a linguagem juridiqueira, digamos assim? Você acha que é necessário? Do direito você vai aprender. Direito, geralmente as faculdades de direito têm uma coisa chamada, uma matéria chamada redação jurídica. E nessa redação jurídica você vai aprender muito desse juridiquês, de Uhum. como elaborar bons textos, como utilizar o vernáculo. Então é muito interessante para as pessoas aprenderem. Assim, não precisa fazer a faculdade para isso, sabe, Wesley? Eu acho que tem cursos de redação jurídica para auxiliar essas pessoas que buscam melhorar a sua redação e principalmente aprender um pouquinho mais o juridiquês. Mas assim, tem muita coisa que também eu aprendi, por exemplo, na faculdade, são alguns termos. Então, o estudo também me ajudou muito. É aquela coisa, o que eu tenho de bagagem foi muitas vezes, foi muita coisa da faculdade, sabe? Então, assim, eu tento passar no meu curso o máximo possível, no canal, mas uma faculdade, ela vai te engrandecer muito. É o que eu penso. Boa, perfeito. Ó, e para quem não conhece o canal da Jaqueline, que é o Periciando,
o canal dela e o Instagram vão estar na descrição desse vídeo, tá? Juntamente também com o canal da Academia de Forense Digital, que também tem conteúdos aí, não só sobre grafo, doc, mas sobre todo o ambiente da forense, né? Então, para você que tem interesse em conhecer outras vertentes também, vai estar o link na descrição no canal, tá? Existe certificação hoje de profissional da área de doc e de grafo? Então, você pode fazer cursos. A gente não tem um conselho específico que faça uma prova de proficiência. Não existe ainda um conselho, algo que seja um teste, sabe? Tipo uma prova da OAB, sabe? Não tem essa certificação. Uhum. Mas tem os cursos que a pessoa pode fazer. E eu te digo, faça mais de um curso. É muito bom você estudar, porque não é uma matéria que você pega de primeira, não é algo que você pega de primeira. Não fazer só um curso, fazer mais de um curso, fazer pós. Se dedicar mesmo, porque apesar de você poder se inscrever com um curso só, você pode, chegando ali com um curso, com um total de horas que o tribunal exige, você pode se inscrever. Mas quando chegar lá o laudo para fazer, será que você não vai ter dúvida? Será que esse curso de 20 horas te deu base suficiente? Boa. Então é isso que eu penso, sabe, Wesley? Fazer também outros cursos, se dedicar, é muito importante. E lembrando que todo profissional que eu vejo, né, que eu tive a oportunidade de conversar, que é da área de forense, o pessoal estuda bastante, assim. Inclusive você também sempre comenta sobre isso, né? E eu acho que a pessoa, no mínimo, tem que entender que ela vai estudar, estudar, estudar e continuar estudando, porque é uma área muito... Assim, eu tenho percebido, o Jaque, assim, é uma percepção, né? Uhum. Que agora está começando a ficar mais comum as pessoas não só conhecerem a forense, né, as vertentes e tal. Teve alguns convidados no A Deriva Podcast, por exemplo. Teve vários convidados no canal da FD. Teve alguns convidados também no Flow, que são canais grandes, né? Uhum. E eu acho que agora está começando a ficar mais conhecido o trabalho da forense e os diversos profissionais que neles atuam. Então eu acho que isso vai fazer com que as pessoas se interessem mais e que estudem mais. Inclusive você tem livros, você tem curso também, né? A gente vai comentar deles daqui a pouco também. Mas eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais possíveis novos peritos a gente conquista não, a gente floresce, digamos assim, né? A gente tá jogando aqui as sementes da informação e em algum momento vai ter uma ou duas pessoas a longo prazo, ou 3 ou 5, que vão se interessar e vão começar a estudar e que vão provavelmente amar a área, porque é uma área realmente interessantíssima, assim. Quando você vê as pessoas falando sobre o trabalho delas dentro desse meio, né? Pelo menos eu percebo que tem um brilho no olho, assim, sabe? Tem uma coisa de você não fazer só pela grana, de você fazer porque aquilo impacta a vida das pessoas. Sim. E aquilo ajuda a justiça a ser mais justa, né? Então eu acho que é uma área que é interessantíssima, assim, sabe? E eu acho que, assim, tá no começo ainda, tem muito para crescer, tem muito para se desenvolver. E eu acho que quanto mais pessoas começarem a estudar, mais rápido vai ficar a mudança, né, que as áreas vão sofrer, digamos assim, né? É mais uma percepção, assim. Sim, quanto mais estudo, quanto mais pessoas naquela área, mais pessoas vão estudar. Assim se espera, né, Wesley? Uhum. Mas sem a perícia, você não tem a verdade. E sem a verdade, você não tem justiça. Porque o juiz tem que saber a verdade para ele poder julgar. Então, a perícia ela vai trazer a verdade, vai trazer ali vai esclarecer todas as dúvidas. Então, é para isso que serve a perícia e vamos trazer uma sociedade muito mais justa se a gente puder mostrar a verdade num processo e colocar tudo isso para o juiz julgar e os juízes tendo a sabedoria que eles têm, justiça, eles vão fazer o melhor com aquele processo. Perfeito. Você poderia dizer pelo menos como é que é a sua rotina, atuando aí na Doc Grafo, para quem tem interesse em saber como é que funciona, como é que é esse profissional no dia a dia? Sim, então, a minha rotina
só fazer laudo, né? É muito mais do que laudo. Assim, as pessoas acham assim, é só esclarecer se a assinatura é autêntica ou falsa. Não é assim. Examinar os autos. É muito importante você saber examinar os autos. Eu vou falar mais ou menos como foi a minha última semana. Eu tô com um laudo que tem 12 documentos. Então, são mais ou menos 12 documentos, cada documento tem 2 assinaturas, 24 assinaturas, páginas. São 12 documentos para eu verificar a autenticidade desses documentos. O caso é super complexo, tem assistente dos 2 lados. Então, assim, eu tô fazendo esse caso desde o dia 16. Eu sei disso, porque quando eu começo o laudo, eu já coloco a data. E aí hoje eu fui olhar e falei, caramba, já vai fazer um mês que eu tô fazendo esse laudo. Porque eu faço esse laudo, faço imagem do laudo, aí faço imagem, coloco no laudo. Aí tem que colocar ali a descrição, eu tenho que descrever aquele objeto. Não tem moldezinho, não tem, me dá um laudo que fale de falsidade. Não, você tem que montar o laudo. Então, assim, tem que sair de você. Então, você tem que digitar, por isso que é muito treino, e é isso que eu passo no meu curso. Então, assim, você precisa saber montar um laudo, mas, assim, você não vai fazer só laudo. Semana passada, fiz colheita de padrões, colhi padrões, me manifestei em vários processos, porque você tem que se manifestar. Quais são as manifestações que eu faço? Propostas de honorários, manifestações. Para eu fazer um laudo, eu preciso ter elementos para isso, Wesley. Então, como que eu vou ter elementos para isso? Eu vou fazer colheita de padrões, vou marcar colheita de padrões, eu vou buscar documentos, eu vou solicitar documentos a cartório, eu vou solicitar ofício, eu vou fazer solicitações necessárias para as partes. Então, tudo isso são peticionamentos. E também faço o outro trabalho, que é fazer um laudo de outro caso. Então, assim, eu tô com vários casos simultâneos. Não vai chegando um casinho de cada vez, sabe? Vem vários casos para fazer proposta de honorários, aí as propostas de honorários eu faço, depois da proposta de honorários, as partes podem impugnar, aí eu tenho que responder a impugnação aos honorários, depois da impugnação aos honorários, o juiz vai decidir, tem juízes que decidem mantendo os meus honorários, tem juízes que fixam num valor entre o que eu pedi e o que a parte solicitou, e assim eu tenho que aceitar também, né, o encargo. Tem casos que a parte não aceita, faz acordo. Então, assim, é muito dinâmico. São vários processos que eu vou acompanhando. Enquanto isso, tem um que já está na minha mesa, com eu fazendo o laudo. Então, eu já estou fazendo o laudo desse. E outros que estão em andamento. Então, é assim que funciona o meu dia a dia. Assim, eu não tenho uma quantidade, olha, falar assim, quantos que eu fiz. Mas, assim, em média, cada semana são mais de 10 petições, mais de 10 peticionamentos. Por semana eu marco 3 coletas, para que eu não fique com muita coleta, porque o que acontece? Eu marcava 5 coletas ano passado, por semana. E aí, Wesley, o que acontecia? Tinha casos que me cobravam um pouco mais, assim, me demandavam um pouco mais. E aí eu pensava assim, eu vou conseguir fazer num dia? E às vezes eu não conseguia, Wesley. E aí passei o prazo, perdi o prazo, aí já era aquele away, entendeu? Aí muitas vezes me cobravam e eu tinha que ter entregue, entendeu? Só que foi por uma desorganização. Então tem que ser muito organizado nessa marcação de coleta para que você não fique abarrotado de trabalho depois, porque muitos laudos vão durar mais de um dia. Então, 1 dia, 2 dias. Os laudos simples, tá? Esse que eu tô fazendo é 1 mês, porque são 12 casos. Então, ele é bem mais complexo, o computador trava, aquela beleza. Nossa. Se quiser ajuda pra montar a máquina, você me fala, eu te ajudo, pô. Te ajudo. Nesse caso, o profissional que se forma, quer dizer, o profissional grafo e doc, ele sempre vai trabalhar como PJ ou ele consegue trabalhar como CLT também? Quais são as formas de trabalho, assim, que ele vai desempenhar, os ambientes que vão influenciar nisso? Então, é uma carreira nova, né? Antigamente não era tão
comum, assim, você ver tantos cursos de formação. Então, uma carreira que está com bastante cursos de formação. Antigamente eram poucos cursos de formação. Geralmente, assim, nas polícias, eram muitos peritos aposentados que faziam perícia. Então, hoje em dia, a gente tem muitas pós-graduações, muitos cursos. Tem como trabalhar CLT. Tem até uma live que eu fiz com uma aluna minha, que ela trabalha em banco. Só que não é assim, procura-se perito grafotécnico. Ah, vem aqui, entrega o seu currículo. Não é assim. Ela entrou no banco e ela foi depois, com a expertise dela, ela foi para uma área que lidava com perícias, que fazia perícias para o banco. Mas assim, você tem que ir atrás, entendeu? Não tem esse negócio. Poxa, assim, a menina fez a live comigo, ela falou que tinha conseguido, aí chega a pessoa para mim e fala: eu não tô encontrando um emprego desse no site de empregos. Querida, não vai ser hoje, não vai estar lá disponível. Aí vem, entrega seu currículo. Não, você tem que esperar, entendeu? Então as pessoas pensam muito na facilidade. Não é assim, você tem que correr atrás. Se você quer fazer CLT, você vai ter a expertise, só que você também vai ter que comer um pouquinho de areia. Você também vai ter que ir atrás. Vai atrás. Quais lugares que você pode ter esse cargo? Bancos, instituições financeiras, então não estou me recordando de outros, mas empresas que lidem com documentos. Então, ofereça isso para as empresas. Tem oportunidade? Tem, Wesley, mas não é algo assim, eu vou tirar meu diploma e já vou. Não, eles vão escolher os melhores, eles vão escolher quem. Se essa minha aluna, ela fez pós-graduação, ela fez meu curso, então ela tinha já tinha um currículo bom, ela já tinha trabalhado em banco antes, então foi assim que aconteceu com ela. Você pode trabalhar como autônomo também, você pode trabalhar pessoa física e pessoa jurídica. Como autônomo, você vai trabalhar como pessoa física, só que autônomo. Aí você paga o ISS, cada município tem as normas do ISS, então você vai ter que ver dentro do seu município quais são os impostos que você vai ter que pagar. Você paga a cota única, você paga por laudo, por caso. Na pessoa jurídica, você paga por caso. No meu caso, eu pago por cada caso que eu faço, eu pago o ISS. Então, é assim que funciona. No caso, pessoa jurídica e pessoa física. E CLT. Tem essa oportunidade, mas é correr atrás, Wesley. Perfeito. No seu caso, então, você mencionou o seu curso já. O seu curso, fala um pouco sobre ele, assim. Ele está em qual plataforma? Ele é ao vivo? Ele é gravado? Como é que funciona o seu curso? E o que essa pessoa vai aprender nele? O que essa pessoa poderia ou deveria fazer ele? Eu tenho 2 cursos, né? Vou falar dos 2. O meu primeiro curso, que assim, foi uma coisa que eu não pensava em fazer curso, Wesley, eu não pensava em montar um curso, mas as pessoas começaram a me procurar muito no Instagram, e já que eu quero saber como que faz isso, ou então mentoria, e aí eu pensei, poxa, as pessoas estão saindo de cursos muito sem base, entendeu? E eu não tive esse problema porque eu tive também estágio com meu pai, então por isso eu tive muito auxílio. Então eu comecei a ver várias pessoas que precisavam de um norte, precisavam de um acompanhamento, e aí eu pensei, por que não passar essa prática? Às vezes as pessoas me pediam estágio, né? Por que não fazer um curso que seja mais ou menos como um estágio? Como se a pessoa estivesse comigo e eu passasse para ela fazer alguns casos. E aí foi assim que nasceu o Grafodoc na Prática, que foi o meu primeiro curso. Nasceu de uma necessidade, as pessoas precisavam desse curso. Então eu falei, eu vou fazer o melhor curso, o mais completo, perfeito, sabe? Eu falei, eu vou fazer isso. Só que o que acontece quando você faz um negócio perfeito, um negócio mais completo? O que acontece, Wesley? Você não tem como colocar um valor barato. E aí as pessoas falam, não, mas tá muito caro. Você entrega 10 mais no curso e as pessoas ainda acham que tá. Então, tudo bem. Falei, tudo bem. Você quer um curso mais barato para começar? Porque o meu não é para especificamente. O meu curso, ele é para quem já fez, já precisa de mais prática, né? Então eu falei, vocês querem um curso mais básico, né?
Porque as pessoas me procuravam e elas não queriam o de 2.000, achavam muito caro. Ou então falavam, ah, não, eu só quero um para começar. E aí eu fiz meu segundo curso, que foi pela Academia do Perito, que ele dá uma boa base. Eu fiz com tudo que você precisa saber, mas não tem a prática. A prática você vai pelo outro curso, porque a academia é o curso de formação. Ele te dá uma boa base, te dá alguns exercícios, mas não tem as mentorias, tem só um tira-dúvidas. Agora, se você quer mais, se você quer praticar, você vai para o GrafoDoc. Então, são esses 2 cursos que eu tenho e que super recomendo. Então, se você quer começar do básico, vai para o da academia. Se você já fez um curso e quer fortalecer, vai pro de GrafoDoc na prática. E o livro? Ou os livros, né? Bom, o livro é este daqui. Boa. Manual. Tem só uma luz aqui pegando, mas é do... Ok, uma iluminação bem aqui na frente. Isso. Manual prático da análise grafotécnica. Esse aqui é um livro indicado tanto para quem é iniciante quanto para quem já tem algum tempo, porque ele é bem fácil de utilizar. Ai, meu Deus, caiu aqui o negócio. Vou mostrar aqui algumas partes dele. A leitura é fácil, é bem simples de ler. Ele é bem ilustrado. Ó, para saber mais, tem algumas dicas aqui. Todas essas imagens foram feitas por mim. Todas essas ilustrações. Bacana. Aqui tem... Ó, apesar... Eu queria ele colorido, mas o colorido ia sair dobro do preço, então... Não, vai preto e branco por enquanto. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, tem quadro sinótipo para entender melhor. Olha. Ele. Olha só. Parabéns. Não sei se dá para ver direitinho. Que mais? Ah, passar aqui. Ações fraudulentas. E ao final, aqui tem o exames e procedimentos. Aí tem como eu faço um exame. Cartões. Ele é muito bonitinho. Deixa eu passar para você o que eu mostro aqui no final. Ao final, você vai ter um índice remissivo alfabético. Então, por exemplo, o que é halógrafo? Tá aqui, várias páginas em que eu coloco halógrafo. O que é ataque? Tá aqui, ó, vários tipos. Então, aqui tem um índice alfabético. Então, se a pessoa tá fazendo um laudo e tem uma dúvida num termo, ela vem rapidinho, ela consegue achar aqui, rapidinho. Então, ela tem uma explicação simples, fácil de utilizar no laudo e bem explicada, objetiva. Então, isso... Eu só falo no meu livro, não sei falar, mas o pessoal elogia bastante. Então, acho que eu fiz uma boa coisa. Não, parabéns. Você é muito... Como é que fala, cara? Você é uma excelente vendedora. Tá aqui, não, aqui, olha aqui, ó. Aí pega aqui, parabéns. Isso é da hora. Eu gosto, eu sou péssima vendedora. Assim, pessoas do marketing falam assim, Jaque, fala quanto que você ganhou numa perícia. Eu falo assim, eu não quero fazer desse jeito. E eu sou muito... entendi. Não, mas isso é método. Isso não é péssima de venda. É a forma de você enxergar o seu valor, assim. O seu valor de... Digamos assim, como você quer ser vista, né? Eu também, nesse sentido de fazer aquela coisa de... O cara coloca um MacBook aqui, aí veste tudo bonitinho, coloca o carrão atrás, isso é vender uma imagem que você não é, entendeu? Isso é valor. Não, acho tão forçado isso. Acho tão forçado. Assim, quem quer dinheiro fácil nem vem pro meu curso. Não vem, não quero. Entendeu? É meu jeito, eu sou muito difícil, Wesley. Não, isso não é difícil, é porque você sabe o que você quer. E você sabe o que você não quer, isso é importante, entendeu? Isso é importante. Isso eu acho que é uma coisa que eu comecei assim, nós estamos em 2022. Eu fui desenvolvendo esse saber o que eu não queria aos poucos. Mas eu percebo que a gente às vezes é muito estimulado e ensinado no que a gente quer. E eu percebo que, assim, né, é só percepção também, mas eu percebo que poucas são as pessoas que param para pensar sobre o que elas não querem. E quando você entende que o que você não quer é um direito seu e que você pode lutar por isso também, isso, na minha opinião, faz com que você se torne uma pessoa mais livre, entendeu?
e mais dona de si, né? Das suas escolhas e tal. Então eu acho que é interessante você saber o que você quer, o que você não quer, porque isso também te ajuda a não se frustrar com decisões que lá na frente você pode olhar e ficar mal, sabe? Tipo, não, eu fiz aquilo, não precisava, entendeu? Então eu acho que é interessante isso. Não fica se colocando pra baixo. Entenda que é o que você quer e o que você não quer. E é direito seu, entendeu? Uhum. Só Sim, muda sim. essa chavinha aí, porque eu entendo, mas é tipo assim, às vezes a gente pega muito pesado com a gente, e é difícil esse filtro, né? De até onde eu pego pesado, até onde eu tenho que pegar pesado. E não sei se você faz isso, né? Mas eu acho que a gente também é pouco estimulado a olhar nossas qualidades e entender que a gente progride, sabe? Então, quando eu entendi essa chavinha, tipo assim, ainda fico igual você, às vezes, tipo, não, são boas, tá, não sei o quê. Mas é importante, assim, de avaliar isso, Sim, entendeu? Então, isso não é difícil, não. Você é uma pessoa que sabe coisas que as outras pessoas ainda não evoluíram, tá? sim. Essa questão do currículo na vara, ele é somente físico? Ou você poderia mandar por e-mail de alguém? Tipo assim, sei lá. Bom, você tem um banco de peritos, ou seja, você tem ali no tribunal um banco com vários peritos, um banco de dados com nome, telefone, e-mail de cada perito que está inscrito. Nesse banco, as pessoas sempre verificam qual foi o diploma, qual é a graduação, tudo certinho, para ter ali todo o cadastro, tudo certificado, é, como que se diz também, certidão negativa, então tudo isso tá no cadastro dessa pessoa. Aí quando o juiz tem interesse em nomear essa pessoa, ele vai lá e vai dar uma olhada, ele pode olhar o currículo, ele pode olhar os certificados, e aí ele pode nomear essas pessoas. E muitas vezes o juiz ele não vai só nesse banco de peritos, porque esse banco de peritos tem várias áreas, e o que acontece? Às vezes tem muitos peritos que se cadastram, daqui a pouco não estão mais fazendo isso, entendeu? Uhum. E aí muitos juízes eles vão tendo ali um banco pela vara, né? Na vara eles deixam os currículos que as pessoas enviam, deixam guardados e quando precisa eles verificam ali qual perito vai ser competente para aquela área e nomeiam. Então, por isso que eu sempre falo que quando você vai até a vara, deixa o seu currículo, você aumenta as chances da sua nomeação, porque aí o juiz sabe quem é você, ele lembra de você, então por isso que é importante fazer essa via sacra do perito judicial nos tribunais. E aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa, ela. Suponha, eu não sei se tem esse tipo de situação, mas ela mora num local muito remoto, assim, e aí não tem um fórum ou vara lá, e vamos supor que é muito longe. Ela tem facilidade para a pessoa conseguir mandar esse currículo via e-mail ou via site ou coisa parecida? Não, pode enviar. Ah, entendi. Dá para enviar, conheço pessoas que enviaram. Mas tem assim, tem fórum que. Aliás, tem fórum não, tem vara que não aceita, que fala que vai pegar no banco de peritos mesmo. Mas tem gente que aceita, fala, já coloquei seu currículo na pasta, entendeu? Então, assim, vai ter muito. Assim, tem muita variação conforme as varas. Entendi. Porque num tribunal, você tem as portarias daquele tribunal que vão fazer o regimento ali do que precisa, quais são os atos que podem ser feitos, tudo certinho, vai ser do tribunal. Só que quem organiza cada vara é o juiz. Então, o juiz, ele dirige aquela vara, ele gerencia aquela vara. Então, ele vai ter várias pessoas, por exemplo, oficial de gabinete, diretor de vara. Então, essas pessoas vão fazer as coisas conforme o juiz organizou. Então, por isso que tem, às vezes, variação, entendeu? Tem vara que aceita o currículo, tem varas que falam que não, que vão pegar pelo banco de peritos, então depende muito. Entendi. Como é que foi a sua nomeação?
Você lembra como é que foi? A minha primeira Aham. foi o seguinte, eu fiz o cadastro, eu não tinha enviado ainda currículo para essa vara. Foi uma vara da família Nossa. e meu primeiro caso foi uma mãe que questionou um recibo de pagamento de alimentos. Foi um caso que me marcou muito, Uhum. porque quando ela questionou, eu fiquei pensando, né? Nossa, será que ela tá questionando? A gente fica desconfiada, né? Ainda mais porque tinha semelhança. Uhum. Então, eu pensei, será que ela não está questionando ali para receber 2 vezes? Então, eu peguei o caso e fui, fiz a coleta. Aí, quando eu fiz a coleta, essa mãe falou: Olha, a assinatura está muito parecida com a minha, mas eu não me lembro de ter recebido esse valor, eu não me recordo. Então, eu falei: Olha, fica tranquilo que a perita vai analisar, que eu vou analisar. Então, fui analisar esse caso. Aí eu comecei a verificar algumas características. O cara falsificou muito bem, entendeu? Então, ele fez uma falsidade que se assemelhava muito com os padrões dela. E aí eu constatei a falsidade. Então, foi um caso que me marcou muito, porque era uma mãe que tinha sido lesada nos alimentos dos filhos, ainda menores. Então foi aí que minha chavinha virou, porque antes eu só queria mesmo fazer a perícia, não era o meu objetivo final, entendeu? Meu objetivo final era a magistratura. Então por isso que depois dessa minha chavinha virou e falei, pô, essa profissão também é muito bacana. O juiz não faz justiça sozinho, ele precisa de áreas. E aí que eu me apaixonei. Ah, que da hora. Da hora. Como é que você avaliaria hoje o mercado para quem está interessado nessa área? Assim? Então, tem muita gente entrando, mas eu te digo uma coisa, Uhum. Wesley: quantidade não é qualidade. Então, assim, tem muita gente entrando, mas tem muita gente que vai ter que estudar muito. Às vezes a pessoa mal sabe escrever o português. Então, como que ela vai se É. comunicar nos autos com um juiz que passou por uma prova que eu falei aqui, como que é a prova de juiz? É uma maratona. Como que essa pessoa vai escrever para uma pessoa que tem tanto conhecimento sem ter o mínimo do português? Entendeu? Então, assim, tem muita quantidade, mas às vezes tem pouca qualidade, entendeu? Muitos têm pouca qualidade. Poucos se dedicam muito, assim, poucos estão se dedicando. O que eu vejo é muita gente que quer fazer muitas perícias com um curso só e que não pensam em estudar mais, entendeu? Então, assim, eu vejo pessoas que ainda não estão muito boas para fazer perícia. Por exemplo, por que eu tô falando disso? Porque eu vejo pessoas que estão no tribunal que eu atuo, que às vezes são nomeadas, não respondem, ou às vezes pessoas que vêm falar comigo, colocam ali perito, perita no Instagram e não sabem o básico, entendeu? Então, assim, eu recebo isso Uhum. diariamente. Eu não vou falar os nomes das pessoas, é lógico. Mas, assim, eu vejo que falta qualidade. Falta qualidade nos cursos e falta qualidade nas pessoas que às vezes querem uma forma rápida de ganhar dinheiro em razão daquelas propagandas excessivas que são enganosas, tá? Que você vai ganhar 80 mil, que você vai ter um dinheiro rápido. E não é bem assim. Você pode até ter, mas você precisa se especializar. Por exemplo, já vi gente tendo que indenizar, tendo que devolver o dinheiro porque não foi até o local fazer a perícia. Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam entender mais sobre as responsabilidades do perito, ao invés de só quererem o ganho. Boa. Perfeito. O ganho ele é resultado do seu trabalho, né? Então. E tem uma coisa também que você colocou que eu acho que é interessantíssimo, Uhum, que eu sempre penso assim. Eu sempre penso que. Beleza, vamos supor que a pessoa ela fez uns cursinhos aqui e ela quer começar. E aí ela pode até estar ganhando bem hoje. uhum, Mas como a gente comentou lá atrás que tá tudo mudando muito rápido, eu imagino que essa pessoa, se ela não tiver um diferencial, ou se ela não tiver próxima, por exemplo, das pessoas que estão entrando no mercado agora, uhum. rapidamente ela vai ser. Ela vai
ter o valor dela, digamos que de mercado, nivelado por baixo, porque vai ter muitas pessoas com mais conhecimento do que ela. Então eu acho que realmente é importante sempre estar se atualizando, porque sempre tem alguém que vai estar com a oportunidade de estudar mais que você. Sim. E aí eu acho, pelo menos eu tento enxergar que, pelo menos você estudando, você está evitando... Evitando ficar para trás. Você está diminuindo a chance de ser aquela pessoa que você reclamaria daqui a 5 anos, por exemplo. Sim. Que é, nossa, eu gastei tempo à toa não estudando. Então, eu acho que, mesmo que a pessoa às vezes tenha pouquíssimo tempo hoje para estudar, tenta fazer um esforço. Hoje você tem a facilidade de audiobook, né? Então, se você está malhando, por exemplo, ou se você faz caminhada, não sei se, no caso da perícia, tem essa facilidade já. Mas dependendo do que ela vai estudar, você pode às vezes estar ganhando tempo. Você está no carro, por exemplo, indo para trabalhar, coloca um audiobook lá para escutar e vai ganhando tempo, sabe? Hoje tem muita facilidade hoje que eu acho que ou as pessoas não sabem ou elas se esquecem, né? Porque acho que a gente está trabalhando tanto que fica difícil mesmo de parar um pouquinho e pensar em como reaproveitar o tempo para estar investindo em conhecimento. A gente meio que já falou disso, mas você acha que tem perfis hoje de profissionais que conseguem ter uma facilidade para migrar para essa, digamos que, carreira de doc e gráfico? Sim, pessoas autodidatas, pessoas que gostem de ler e gostem de escrever. Isso é o principal, Wesley. Assim, é o que eu penso, é o que eu vejo no meu dia a dia. Eu vejo alunos que lidam muito bem com, assim, que são autodidatas, que leem muito, que gostam de aprender, que gostam de escrever, são pessoas que se dão muito bem na Grafo. Boa, perfeito. Quais são as possíveis, digamos que, evoluções na carreira? Eu falo evolução no sentido de, por exemplo, você está trabalhando como, sei lá, um cara que entrou na área de técnica informática. Ele consegue, se ele for seguir na área de hardware, por exemplo, ele consegue trabalhar na parte de analista de segurança de informação. Ele pode ser, dependendo da área, pode virar um gestor, né? Um gerente, e depois, enfim, ele vai evoluindo. No sentido da Grafo e Doc, quais são os cargos acima que esse profissional pode evoluir? Assim? Então, não vejo como cargos acima. Por ser um profissional liberal, você não vai ter cargos, né? Mas você pode aumentar o seu valor, então, assim, os seus honorários, por você ser uma pessoa mais especializada, que é o que eu faço. Desde que eu comecei, eu aumentei o meu valor já várias vezes, porque eu sei a profissional que eu sou e eu sei os custos de escritório, os custos de tudo isso. Então, eu não diria que você vai ter um cargo, mas sim aumentar o seu valor de hora técnica. Boa, perfeito. Qual foi o pior caso que você, se você puder comentar, logicamente, qual foi o pior caso que você já atuou? Pior caso? Em que sentido? Uma experiência... peraí. Eu não sei se... Agora para pensar, realmente, eu não sei se é uma pergunta boa. Não sei se poderia ser uma experiência desagradável, mas aí eu acho que não seria interessante para as pessoas. Ou se poderíamos trocar para o caso mais desafiador. Acho que... Complexo. Olha, o caso mais complexo, eu acho que é isso que eu tô fazendo agora, de 12 assinaturas. Eu não um grande, ele já tá com 188 páginas e eu ainda estou fazendo. Então, eu diria que ele é o mais complexo, assim. E mais chato, assim, que mais me deu dor de cabeça, foi uma assistência técnica que eu fui pela cabeça do cliente e acabei fazendo o que eu não deveria ter feito, né? Porque às vezes quando a gente pensa, né, quando a gente faz as coisas pela nossa cabeça, a gente raciocina. Quando o cliente pede uma coisa, às vezes, assim, na assistência técnica, é um pouco difícil. E aí você fala assim, vou agradar o cliente. E depois dessa, eu sempre aprendi uma coisa, sabe? Aprendi, não agrade cliente, gente, não agrade. Você tem que fazer o seu trabalho, não tem que... Não, mas o cliente falou para trocar essa palavra. O cliente não é perito, ele não tem que querer trocar a palavra no meu áudio. Então, pronto. Foi isso que aconteceu e realmente, assim, não foi um caso muito legal. Então, esse cliente, ele
pediu para eu trocar algumas coisas, eu acabei trocando e acabei fazendo um laudo do jeito que eu não gostei, entendeu? Isso faz um tempo. E eu recomendo para todos que não façam o que o cliente quer, porque o cliente vai te pedir, vai te assediar para você mudar alguma coisa, porque ele quer colocar assim na petição, entendeu? Então, assim, é meio complicado você ir pela cabeça do cliente. Você tem dica aí para quem quer ser um perito iniciante, quer começar na área? Bom, se você quer começar na área, saiba que você vai ter que ler muito, estudar muito. Não fuja disso, porque isso é que vai te fazer bem, isso é que vai te fazer um bom profissional. Então, estudar muito, se dedicar muito na área, não tenha medo, porque, assim, você vai apanhar. Você vai apanhar, vão impugnar teu laudo, vão. Então, faça tudo muito bem feito. Faça tudo bem feito. Eu sempre falo o seguinte: eu faço a minha impugnação quando eu estou fazendo laudo. Aliás, eu faço a minha resposta à impugnação quando eu estou fazendo laudo. E quando eu faço laudo, eu sempre penso: o que a parte pode impugnar aqui? Ela pode impugnar isso. Então, eu vou deixar assim, para ficar bem claro, para não ter impugnação sobre isso. Entendeu? Então, eu faço minha resposta à impugnação já no laudo, para não dar a possibilidade da pessoa impugnar meu laudo. Então, seria isso. Boa. E aí, pegando um gancho, o que seria impugnação de laudo, assim, para quem não entende? Manifestação divergente. O que acontece? Quando você faz um laudo, tem a possibilidade do advogado ou do assistente técnico impugnarem o seu laudo. Então, se o seu laudo não tiver coerência, não tiver coeso, você pode ser impugnado. Porque aí a parte vai falar: poxa, mas calma aí, tu falou aqui de divergência e aí agora você coloca que a assinatura corresponde? Como assim? Entendeu? Então, assim, o laudo ele tem que estar bem coerente, você tem que colocar, você tem que fazer o seu raciocínio ali para levar à conclusão, e esse raciocínio, a fundamentação é que vai defender a sua conclusão. Porque eu digo, o laudo grafotécnico, o mais importante do laudo grafotécnico não é a conclusão, é o que te levou àquela conclusão. Porque o principal é a avaliação das características. Ah, tá diferente? Tá diferente. Nem toda assinatura diferente é falsa. Nem toda assinatura semelhante é autêntica. Então, o importante é como você vai avaliar isso. Boa, perfeito. Pegando um gancho, né? A gente tá falando de estudo e tal. Você tem algum método de estudo? Método de estudo, eu tenho, assim, eu vou grifando. Deixa eu ver se tem algum livro. Eu gosto de. Ah, esse livro aqui que eu tava aqui estudando um pouquinho ele. Ó, esse aqui é o meu método de estudo. Boa. Se o meu livro não tiver riscado, cheio de coisinha, esquece, eu não li. Porque o meu livro, ele tem que estar todo rabiscado, todo ferrado. Cadê? Aqui, ó, tá cheio de... Aí dá pra ver, dá pra ver. Não dá pra ver? Dá sim. Ó, tá todo... Tem palavras erradas, tem algumas coisas que eu escrevo, ó. Eu escrevo. Então, assim, os meus livros são livros que é pra usar, entendeu? Não é livro pra enfeitar a prateleira, não. Ele tem que estar bem usadinho, bem ferrado. Esse daqui foi uma criança que morava junto comigo que riscou. E aí acabou fazendo isso no meu livro. Entendi. A filha do meu ex que riscou meu livro. Eita. O que te inspira? O que me inspira? Bom, a minha inspiração é conseguir melhorar minha área, né? Tem um colega meu que ele fala assim, que ele é da área de biomedicina. Ele fala que eu sou numa pegada meio cut, sabe? Tipo, sindicato. Assim, é porque eu acho o seguinte, sabe, Wesley? Eu tô nessa área e eu amo essa área. Uhum. Eu quero que essa área melhore sempre. Por quê? Porque se a gente deixar isso ir fluindo, tem muita gente que vai se vender, tem muita gente que, assim, que vai aceitar honorários mais baixos. E a intenção é ter uma área, assim, quanto mais bem pago o profissional, mais ele vai ter que estudar. Não é isso? Sim. Pelo menos é isso que eu penso. Você tem ali, se você quer uma profissão valorizada, você tem que valorizar economicamente também o profissional.
Então, o que eu penso, assim, eu quero unir pessoas. Isso me inspira unir profissionais, me inspira ajudar essas pessoas a fazerem perícias bem feitas, porque com essa ajuda, elas vão poder ajudar outros juízes. Eu não vou conseguir ajudar todos os juízes desse Brasil, mas formando bons peritos, eu vou conseguir ajudar vários casos. Então, isso me inspira, conseguir unir essas pessoas em prol de um grupo, como que se diz? Uma associação, algo que eu possa fazer, assim, a nível nacional, mas não, eu não quero uma coisa assim, sabe? Pessoa jurídica. Não, eu quero essa profissão reconhecida, eu quero uma organização que vá brigar pelos honorários, que faça o reconhecimento dessa profissão. Ainda não sei como é que eu vou fazer isso, Wesley, mas sigamos. Sim, sim. Mas eu acho que mesmo que você não tenha isso claro, a ação por si só acho que é mais importante do que ficar só pensando, sabe? Eu quero fazer. Acho que já estar fazendo já é importante, entendeu? Então, parabéns. Você tem dica ou recomendação de livro, filme, documentário? Olha, o que eu daria de livro? Bom, livro sem ser da área de doc ou livro da área? Tanto faz. Bom, o livro que te inspirou. O que eu vou recomendar? Agora, um livro que eu indicaria. Deixa eu ver. Eu tô lendo esse daqui, eu tô gostando. Como vencer um debate sem precisar ter razão. 38 estratagemas. Eu gostei dele. Gosto muito dos livros da Millennium também. Da Leud. Então eu tenho o do Del Pique, que é da Leud. Tenho alguns também da Leud. E, assim, agora eu não tô lembrando de um específico, mas ler bastante sobre a área é muito importante. E, assim, ler também outras coisas como português, estratégias de persuasão, também é muito importante. Bom, a gente encerra aqui. Fico muito feliz de novo aqui de ter eternizado esse pequeno espaço com uma profissional que eu admiro bastante, que eu tive o prazer já de conhecer no passado, não tão distante, e que hoje aqui está no meu canal, eternizada também, tá? Já que brigadíssimo aí, não só, né, por estar aqui cedendo o seu horário, que é super caro, os caras, pra estar aqui com a gente, mas obrigado de verdade, tá? Por toda a parceria, desejo sucesso aí na sua carreira, sucesso também aí nos seus objetivos, né, que estão além aí da área profissional. E para você que ficou até aqui, seja no podcast ou seja também no próprio YouTube ou na fanpage também, eu recomendo que você compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, o que você achou. Vão conhecer também o trabalho da Jaque se você já não conhece, e se você já conhece, escreva aí o que você achou desse episódio, tá? Obrigadíssimo a cada um de vocês, ative o sininho de notificação. Jaque, obrigadíssimo de novo e valeu. Wesley, eu que agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham gostado da live, e se você gostou, dá o like, porque é o jeito da gente conseguir mostrar para mais pessoas, e é o nosso termômetro também, então é muito importante o like, seu comentário, seu coraçãozinho, seu compartilhamento, tá? Então interajam. Se você não dá dislike, que também dá engajamento, tá? Boa, sim. Ninguém vai saber, mas dá. Mas obrigado. Então, obrigadíssimo, valeu. E até mais. Disponha, até mais. Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos.